O primeiro método que nós vamos falar hoje é o Total Immersion. Você já ouviu falar? Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou a Tatiana Duarte e hoje eu vou falar para vocês sobre um dos métodos de ensino de inglês de acordo com o autor Scott Thornberry. Então, no Total Immersion, ele é considerado uma coisa que surgiu antes mesmo do conceito de método. Quando as pessoas precisavam se deslocar de um lugar para o outro em que a língua falada neste lugar não era sua língua materna, as pessoas tinham que aprender para poder se comunicar e sobreviver nesse local. Qual é a ideia dessa metodologia Total Immersion? Que você adquire o conhecimento daquela língua através da experiência, através do contato com a target language, que é a língua que você está pretendendo aprender. Só que simplesmente esse contato diário não é o suficiente para que ocorra aprendizado. Você precisa também ter dois elementos, o tempo e a motivação. O tempo, porque não é da noite para o dia que a gente aprende. Mesmo você estando num país onde as pessoas falam aquela língua o tempo todo, você lê, você ouve, você está inserido naquele contexto, se você não tiver a motivação, se você não tiver de fato a necessidade, você não vai aprender. Então, o que é importante aqui para a gente prestar bem atenção? A pessoa ela tem que desenvolver estratégias para que aquele input que ela está recebendo se solidifique e se torne de fato um conhecimento adquirido. Então, a pessoa tem que desenvolver, por exemplo, estratégias de prestar atenção no que as outras pessoas estão falando e anotar, qualquer assim, semelhança que ela veja de uma situação, de uma estrutura com a outra, ela começa a anotar. Isso eu não estou inventando aqui falando para vocês, baseado em experiências de pessoas que tiveram sucesso utilizando essas estratégias para realmente adquirir o conhecimento e a fluência na língua. Correções que elas recebem através de pessoas com quem ela tem contato, à medida com que elas vão falando e percebem que as pessoas estão as corrigindo, elas vão fazendo essas anotações e tudo isso vai gerando uma autocorreção da pessoa e aquilo ali ela vai aprimorando todo esse input que ela está recebendo. E a outra questão é realmente, de fato, a pessoa ter o interesse, ter a vontade de aprender e não ter o medo de se arriscar. Isso é uma coisa que a gente vê muito, né? Muito comum nos alunos, é o medo de falar, o medo de se arriscar, de experimentar a língua. Quando você está num ambiente que você não tem saída, você tem que falar, senão você não vai ser entendido, então a pessoa acaba tendo que superar esse medo e falando. Então é uma coisa que a gente acaba tendo um pouco de dificuldade na sala de aula, porque não existe essa necessidade, né? O professor geralmente vai ser um brasileiro, que se o aluno não conseguir se expressar, o professor vai entender, então ele acaba não querendo se arriscar. Mas é um ponto que tem que ser explorado. E o que serve pra gente, né, na sala de aula? É lógico que nós não vamos nunca conseguir reproduzir na nossa sala de aula uma Total Immersion, né? Nunca vai ser como um aluno estar de fato num outro país, envolvido naquela língua. Mas o professor ele pode utilizar todos os recursos que tem disponíveis hoje na internet, a tecnologia ela está muito avançada e ela nos ajuda, né? Cada vez a gente vai aprendendo formas de nos ajudar como professores e ajudar os alunos. Então, existem vários recursos que os alunos podem fazer uso para poder se sentir um pouco inserido nesse contexto. Existem websites em que os alunos podem interagir com native speakers, né, speakers of the target language, e aí ele vai poder, de fato, tentar se arriscar um pouco mais. Inclusive, eu vou dar um desses sites que é indicado aqui no livro, que é o www.hellotalk.com. Então, vale a pena aquelas pessoas que têm interesse em falar com o nativo, dar uma entrada nesse site e ver como funciona. Fora os outros sites que a gente consegue ver notícia, ouvir podcasts, ler sobre texto. Existem vários recursos que os professores podem fazer uso
para ajudar com que os alunos tenham esse desenvolvimento em casa e tentem fazer um pouco dessa imersão também no ambiente do dia a dia deles em casa. Ok? Gostaram? Continuem me seguindo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube, dar o seu like e compartilhar com os amigos que possam ter interesse também nesse conteúdo. Querem descobrir quais são esses 30 métodos de ensino de inglês? Venham comigo nessa jornada. Bye, bye!